Ciências com o professor Pedro. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da atração gravitacional. Na aula passada, nós vimos uma abordagem histórica de como os pensadores, de como os filósofos chegaram ao conceito de gravidade e também ao conceito de gravitação, tanto a partir dos movimentos dos corpos celestes, como também a partir da queda dos corpos. Vimos também a lei da gravitação universal de Isaac Newton, que a força gravitacional é igual a uma constante gravitacional vezes o produto das massas, dividido isso pelo quadrado da distância. Vimos também sobre a força-peso, que é uma consequência da segunda lei de Newton, que é a lei das massas, que a força-peso seria a gravidade que o objeto está sofrendo, vezes a massa do objeto é igual ao força-peso que o objeto está sofrendo. Na aula de hoje, vamos dar continuidade estudando agora o equilíbrio de um corpo, quais as formas que um corpo pode estar em equilíbrio e também a queda livre, no caso, a queda de um corpo sem sofrer outro tipo de força, exceto a força gravitacional, no caso, uma queda livre de obstáculos. Primeiramente, o que é o conceito de equilíbrio? Equilíbrio, o conceito, no caso, é o equilíbrio de forças. O equilíbrio de um corpo está relacionado a duas grandes coisas, dois grandes princípios: o centro de massa e o centro de gravidade. Como, por exemplo, se eu pego um objeto, se o objeto estiver distribuindo uniformemente a sua massa, no caso, ele possui em toda a sua composição a mesma massa ou do mesmo material, você vai estar descobrindo o centro de gravidade. O centro de gravidade de um corpo homogêneo, de um corpo no lugar de uma esfera, que é composto principalmente do mesmo material, vai estar no centro do material. Então, se eu pego um objeto, no caso um pincel, e tento equilibrá-lo no meu dedo, o ponto que eu estou encontrando vai ser o ponto de gravidade. É o ponto em que qualquer objeto pode ser equilibrado a partir desse ponto. É como se eu estivesse comprimindo todo o corpo naquele único ponto. No caso, se eu pego uma casa, e se eu quero saber o ponto de gravidade dessa casa, eu vou comprimir essa casa em um único ponto. E esse ponto vai ser o ponto de gravidade. O ponto que eu poderia suspendê-la, se ela fosse totalmente rígida, eu poderia suspendê-la a partir desse único ponto. E os outros iriam ser suspensos sem alterações de distância. Esse é o ponto de gravidade. Relacionando aos equilíbrios de objetos podem ser de três tipos. Eles podem ser equilíbrio estático, equilíbrio instável, equilíbrio estável, equilíbrio instável e equilíbrio indiferente. No caso, o que é o equilíbrio estável? O equilíbrio estável é quando eu movimento o objeto e esse objeto sempre vai retornar ao seu ponto de equilíbrio. No caso, ele sempre vai retornar ao seu ponto de gravidade. Ele sempre vai retornar ao seu ponto de gravidade. Um exemplo, aquele velho, o João Bobo. O João Bobo é um exemplo clássico de objeto estável. E no caso, quando eu pego um objeto, tipo o João Bobo, eu pego, empurro ele vai se movimentar, mas ele não vai ficar inclinado. Ele vai retornar ao seu ponto de equilíbrio, ficando novamente em pé. Esse ali é um exemplo de equilíbrio estável, porque mesmo depois do movimento, ele vai sempre retornar ao seu estado original. Indo agora para o equilíbrio instável. O equilíbrio instável é um equilíbrio em que, depois do movimento, o objeto não consegue voltar ao ponto de equilíbrio. No caso, um exemplo disso, uma cadeira, um tamborete. Seria um exemplo clássico de equilíbrio estável, que quando eu tenho um objeto e empurro ele, no caso eu pego uma cadeira e empurro ela, se ela cair, ela não vai retornar ao seu ponto de equilíbrio. Ela não vai conseguir retornar. Esse é um exemplo de equilíbrio instável.
E ponto de equilíbrio indiferente é independente do movimento que ele faça, ela sempre vai estar em seu estado de equilíbrio. Um exemplo disso seriam as esferas. As esferas sempre, em qualquer movimento que ela faça, ela sempre vai estar. Ela não vai precisar retornar, porque ela já tem. Outro exemplo seria uma bola. Uma bola de futebol, independente da posição que ela está, ela sempre vai estar em um ponto de equilíbrio. No caso, o seu ponto de gravidade, ela sempre vai estar naquele ponto ideal. Indo agora para a queda livre de um corpo é quando ele está saindo, está suspenso no ar e está na sua frente, no caso. Durante a sua queda, não existe nenhum obstáculo. Seja um exemplo, se eu pego um lápis e jogo sobre uma janela do primeiro andar, esse meu lápis vai cair em queda livre, pois não vai ter nada atrapalhando ele. Ele vai estar livre de objetos externos. E para a compreensão de problemas em queda livre, vamos retroceder um pouquinho lá na cinemática. Que queda livre vai depender de quê? Da velocidade, do espaço, do tempo e também da aceleração. No caso da aceleração gravitacional. Então, no caso, eu vou utilizar os movimentos uniformemente variados. Então, eu fiz aqui algumas alterações nas fórmulas para melhor entendimento. Lá em cinemática, nos capítulos anteriores, nós vimos que a velocidade pode ser escrita na seguinte forma. Velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔS é S final, posição final, menos posição inicial. E o tempo, ΔT, é sempre T, porque o T é igual a T0, T inicial é sempre 0. Então, ficaremos com desse jeito. V é igual a S menos S0 dividido por T. Fazendo algumas manipulações aqui, eu encontraria S é igual a S0 mais DT. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Indo agora para a aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Então, essa é a aceleração. Então, no caso, a aceleração ficaria... A aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Fazendo as mesmas manipulações, eu encontraria que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essas seriam algumas fórmulas que nós extraímos lá em cinemática, lá nos capítulos anteriores, no movimento uniformemente variado. Para o movimento de queda livre, eu vou somente aplicar essas duas fórmulas, uma aplicando na outra, aplicar a velocidade no ΔS, na velocidade aqui para o espaço, e encontrarei essa seguinte fórmula, que é chamada da função horária do movimento uniformemente variado. E para aplicarmos ela na queda livre é somente o movimento horizontal, movimento vertical. No caso, eu irei trabalhar somente com movimentos em Y, em altura. Então, podemos alterar, em vez de S, podemos utilizar Y para representar a altura. Então, eu vou trabalhar em queda livre somente com duas fórmulas principais. A primeira fórmula é essa, que é a fórmula para a função horária, que é y é igual a y inicial mais v0 inicial vezes o tempo, mais a aceleração, no caso, a gravidade. A gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E para encontrarmos somente a velocidade final do corpo em um determinado instante, vamos aplicar somente nessa outra fórmula. A velocidade que o objeto tem, o objeto adquiriu, que ele vai possuir, vai ser a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. E só relembrando, se o objeto estiver subindo, a gravidade vai ser negativa. Por quê? Porque o objeto, a gravidade sempre é apontada para baixo. Se o objeto estiver caindo, como vai ser nos exemplos daqui, a gravidade vai ser positiva, pois a gravidade vai ser sempre aumentando. Então, só a dica: se
quando for queda livre, a gravidade é sempre positiva, pois a gravidade está acelerando o objeto, viu, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima.